Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai continuar o papo anterior de erros, aprendizados, mas com um viés um pouco mais técnico. E para falar de novo disso, eu trouxe novamente aqui o Jair. Opa, tudo bom? Tudo ótimo. Trouxe o Renan. Tudo bem? O Renan é tech lead da nossa tribo de experiência online dentro da plataforma digital aqui no Magalu. E dentro da experiência online, a gente também tem um time de checkout. E nesse time trabalha o maravilhoso Diegão, que também tá aqui com a gente. Opa, e aí? Tudo Beleza? bem? Show. Boa. E para começar nesse assunto, eu acho que no nosso contexto aqui é relevante mencionar que a gente funciona multi-cloud. A gente há algum tempo trabalha com 3 clouds diferentes, as 3 maiores do mercado, que é o Google, a Amazon e o cloud da Microsoft. E a gente faz isso porque a gente reparou ao longo dos anos que isso dá bastante flexibilidade e facilidade da gente desenhar as coisas e operar de maneira bem flexível e resiliente. E dá, basicamente, ferramentas que a gente consegue trabalhar sem depender muito de outras pessoas. E como que vocês estão aqui desde a época que a gente já estava fazendo isso, né? Vocês não estão aqui na época que a gente sofreu um pouco com coisas on-premise e outras dores? Ou vocês já passaram esse tipo de dor, mesmo que seja em outros lugares, assim? O Jair e eu, a gente entrou em 2014, já tinha começado esse processo de migrar as aplicações, né, os serviços para cloud, apesar de que ainda tinham aplicações que são on-premise, ainda tinham alguns legados ali para trás. Mas em outros lugares onde a gente já trabalhou com essas arquiteturas ali, de você ter que fisicamente ir até um data center, né, para ver algum problema no servidor, ou até mesmo, sei lá, muito lá atrás o data center fica dentro da empresa, né, alguma coisa do tipo. Trocar um HD. Quando eu entrei no Labs, os primeiros projetos que eu participei já era cloud, a gente já estava na AWS bem forte. Na minha experiência como dev, de quando eu entrei no Labs, eu vi só coisa no cloud, só aplicações no cloud, né? Mas na minha passagem em infraestrutura, a minha passagem como SRE no Labs, eu acabei lidando com algumas aplicações que também rodavam on-premise e tal. Então eu vi um pouquinho desses dois cenários mesmo nesses últimos anos. Eu estou desde 2015, mas eu cheguei a interagir com alguns legados e ajudei a migrar eles para o cloud. E acho que você falou até de trabalhar on-premise e as coisas que você fez aqui. E acho que a gente ainda tem uma facilidade sobre trabalhar em on-premise, que é usar Kubernetes, por exemplo, né? Não em tudo, claro, mas em tudo que é possível a gente tem usado. E isso ajuda bastante a flexibilizar, né? Como que a gente lida com esse tipo de maquinário, de recurso. O Kubernetes foi uma peça-chave para a gente nessa estratégia multi-cloud e também para pegar quem rodava aí on-premise para poder ir para o cloud. Falando no on-premise em específico, a gente entrou com uma estratégia de colocar um Kubernetes rodando on-premise em VM e a gente desenvolveu um PaaS dentro de casa, que se chama Tereza, um projeto open source e tal. Ele já chegou num nível de maturidade que pra gente, pelo menos na realidade que a gente tem aqui, basta a gente deixar ele como manutenção. E graças ao Kubernetes e o Tereza, a gente conseguiu criar alguns pipelines de deploy, um maquinário todo para as aplicações irem pro ar, que chegou num ponto que bastou a gente falar pro desenvolvedor, pega o seu cliente da Tereza, aponta para esse cluster aqui e faz o deploy. E ele nem precisava saber onde estava. Então, com isso, a gente tirou uma aplicação que estava on-premise e colocou para rodar no cloud e na AWS. E aí a gente passou outro URL de outro cluster para ele e ele colocou para rodar no Google. Isso totalmente transparente. Então, graças a todo esse potencial do Kubernetes e essas facilidades que a gente criou com o Tereza,
Para muita gente ficou transparente isso. É lógico que nem tudo são contos de fadas, né? Mas vale ressaltar que a gente conseguiu chegar nesse estágio de multi-cloud sem muita dificuldade, principalmente para quem é desenvolvedor. Eu acredito até que esse é o estado assim que a gente mira hoje em dia para tudo que a gente faz aqui dentro, né? Até dando um passinho para trás, lembrando como que era antes da gente ter nesse estado aqui, né? Eu acho que todo mundo aqui tem experiência de, mesmo na época das VMs ali, ter que entrar na máquina e fazer todo o provisionamento daquilo que você vai fazer, ou até na época que você tá trabalhando on-premise, você verificasse a configuração lá, física da máquina tá ali de fato funcionando da forma como você espera. Então, o fato de você tirar esses detalhes da mão do desenvolvedor, da pessoa que está pensando na regra de negócio dali, isso pra gente é ótimo, assim, dá uma produtividade gigante, sabe? Sim. E o legal é também que a gente não pensa isso só... O legal, né? Se pensar nisso como programável do ponto de vista de infraestrutura no geral, né? Tipo, desde do banco até servidor de FTP, até várias coisas que a gente consegue programar e tornar escalável via script sem um esforço muito grande, né? Que a gente já sofreu bastante com isso no passado, né? Até falando de deploy em si, quem nunca aqui de nós não teve que acessar, mandar um SSH numa máquina para ver o porquê que ela parou de responder no health check, e aí você vai ver que é o Git que corrompeu na hora do Git pull do seu deploy, e assim, e os restart sem ser graceful, essas loucuras, ou alguém entrou na máquina, instalou alguma dependência que bagunçou o seu ambiente. Sim. E como a infraestrutura não era imutável, ficava uma Quem zona... Quem nunca mudou alguma coisa em prod e precisou copiar pro local, né? Eu lembro de um projeto que a gente trabalhou até numa outra empresa que a gente trabalhou junto, o Jair e eu, e não é uma crítica à empresa, porque eu acredito que a maioria das empresas naquela época estava mais ou menos nesse estado de maturidade como um todo, assim, mas o ambiente de produção era uma ciência perdida. Ninguém sabia como provisionar um novo. Então, a gente sempre pegava uma VM de algo que estava funcionando, duplicava e seguia daí para frente, sabe? Eu acho que até quando a gente entrou aqui no Magazine, algumas coisas rodavam em VM e o estado era parecido também, sabe? As pessoas não tinha script que chegava e falava, olha... É exatamente assim que você começa do zero e coloca lá em produção. Então, acho que tem essa parte ali da gente estabilizar, sabe? O estado de produção também. Os primeiros projetos que eu trabalhei aqui no Labs, era bem isso aí que você falou. Alguém criava um EC2... fazia tudo na mão com o conhecimento que ele tinha, que era um conhecimento tribal, assim, que você só sabia se você sentasse do lado da pessoa e... É um ritual que quando alguém entrava, a gente falava, é assim que funcionam as coisas. Exatamente. Você organiza tudo desse jeito, instala nesses diretórios. Sim, documentação zero, não tem como reproduzir. Literalmente era assim, porque tinha uns guias que falavam, você precisa criar esse diretório, e falavam, mas por quê? Não. Cria o diretório. É tudo no /Magazine Luiza. Só que o cara fazia na mão, e às vezes ele usava um diretório diferente, deixava algumas regras no Bash RC e ninguém ficava sabendo. E aí montava essa máquina inicial, criava uma imagem dela e vida que segue. E aí, se deu algum problema para gerar a imagem, ninguém mais consegue fazer aquele ambiente de produção daquela aplicação. E automatizava com Fabfile. Não, e o deploy automatizava com Fabfile e a gente tinha diversos problemas. Eu lembro que até o Renan, que está aqui, foi a primeira pessoa que me apresentou o Ansible e eu falei, pra que serve isso? Ele falou, isso aqui é pra provisionar a máquina do zero. Aí meu cérebro fez assim, nossa, isso aí. Mano. Tem um passo antes, que é quando a gente começou a subir a V1 e o ML Site lá na AWS, que não tinha nem interface pros autoscaling nem nada. O que a gente fazia era um scriptão, mano. Bashzão e vai filhão. Com o Rundeck, saía criando máquina na AWS, daí ele esperava subir, fazer CH, criava, daí ia na outra máquina, criava. E, mano, pra fazer tudo demorava, existiam esses scripts, mas eu acho que era já muito melhor do que a gente abrir um FTP e arrastar os arquivos. Sim, com certeza. Assim, a gente precisou em um momento fazer isso também.
quando o site era em ASP, a gente tinha que fazer isso. E tem a galera que abre o arquivo do editor da máquina dele e apontando direto no FTP, edita lá em produção e vai filhão, né? Sim, Eu ouço histórias assim até hoje. E até fazendo o link, né? Por que isso é relevante para a escalabilidade ali, né? E ser tolerante à falha. Imagina que você vai colocar uma outra máquina no meio da Black Friday, né? Que é sempre o nosso benchmark ali de chegar à quantidade de tráfego. Imagina se você precisa de um novo servidor e você fala, não, peraí, tô provisionando aqui uma máquina rapidinho para colocar no meio do pool ali, né? E historicamente a gente sabe que fazer isso no meio da Black Friday é uma péssima ideia. Porque a gente já caiu um ano justamente por causa disso. Então não é um exemplo, né? Não. Fazer isso no meio da Black Friday é uma das piores ideias que você pode ter. Tanto que a gente normalmente provisiona tudo e fala, olha, a gente aguenta até aqui. Se passar daqui, vai dar problema, assim. Mas assim, o número que a gente sempre estima e que provisiona é um número sempre muito maior do que o real representa. E espero que a gente sempre faça essa conta a mais. Porque eu já passei pelo cenário em 2013 de provisionar para, tipo, sei lá, um número 100. E daí, quando chegou em 98, eu falava, pelo amor de Deus, não chega em 100, não chega em 100, não chega em 100, não chega em 100. E daí, tipo, na verdade, chegou, assim. E passou. E a gente ficou rezando, tipo, é agora que vai cair. E é agora que vai cair. E daí não caiu. Mas a nossa expectativa já era ferrou, sabe? Eu acho que é até interessante falar um pouco disso, porque eu não sabia antes de trabalhar aqui, mas quando chega próximo da Black Friday, é até aconselhado pra gente já fazer essa reserva da infraestrutura que a gente vai precisar. Até porque a Black Friday não acontece só para o Magazine Luiza, vai acontecer para todo o e-commerce, né, em várias partes do mundo. E apesar da infraestrutura dos nossos provedores de nuvem ser bem elástica ali, ela tem um limite. Então é possível que no meio do evento você vá pedir uma nova VM, uma nova instância lá e você não vai ter, né? E acho que a parte boa de você usar cloud é isso, mas o que as pessoas às vezes ficam brincando com o cloud é, mas não é infinito? Não é infinito não. Pelo contrário, é finito e é bom que a gente tenha visibilidade de quanto tá para acabar. Mas acho que dentro desse ambiente de cloud ainda, tem vários recursos além de máquina só, né? E a gente usa vários aqui, por exemplo, CDN via cloud facilita pra caramba como que a gente gerencia isso, comparado a outros modelos de gerenciamento de CDN. Cache, do jeito que a gente tem usado dentro do Google e como a gente usa na AWS, são também maneiras bem flexíveis de trabalhar cache, dado que normalmente o Redis e o Memcache são um pouco mais chatos de você tunar e fazer uma arquitetura boa em produção, que seja flexível e tudo mais, e consumir isso mais pronto é bem legal. E tem um negócio aqui que eu acho que aqui dentro eu aprendi bastante com vocês, que é o conceito todo de pensar em circuit breaker, saca? E essa mecânica de fallback. Eu digo que eu aprendi com vocês porque acho que foi o primeiro lugar aqui dentro que a gente implementou, foi no projeto que vocês estavam. Eu acredito que sim. Mas até separando essas tecnologias que você citou ali, eu acho que o que elas têm em comum é essa questão de você não escalar a falha, sabe? Porque eventualmente a gente vai ter problemas, mas a gente precisa operar de uma forma que a gente vai poder isolar essa falha no lugar onde ela aconteceu, né? Então, por exemplo, no caso da CDN, né? Ela possibilita que a gente atinja muito mais pessoas ali, né? Colocando o nosso conteúdo em várias partes do mundo, né? Ou, no nosso caso, em várias partes do Brasil ali. E a gente não precisa estar processando essas requisições, né? Quando elas chegam. Mas também ela pode nos ajudar, de repente, quando o nosso servidor não estiver funcionando ali, que ela vai segurar esse tráfego por algum momento enquanto a gente consegue voltar ao ar ou a gente consegue escalar um pouco mais, alguma coisa do tipo. Mas tudo tem uma contrapartida, né? Porque, eventualmente, quando o cache dessa CDN expirar, dependendo da estratégia que a gente tiver, pode ser que as requisições possam vir maiores do que estavam antes, quando a gente teve a queda ou algum do tipo, né? É o efeito que eles chamam de estouro de manada.
Que é o da CDN e até mesmo do Circuit Break, né? Depois que o circuito fecha, é o mesmo efeito. Vai vir uma pancada de requisições. E assim, você tem que torcer e se planejar bem para a sua aplicação já ter conseguido respirar, já estar no ar de novo para voltar a receber as requisições. Acho até que seria legal explicar o que faz o Circuit Breaker. Não sei se É legal explicar e dizer de onde veio o conceito, né? Fique à vontade, né? Você que deu essa sugestão. Aqui, você sabe que no Labs é assim, quem levanta a mão é quem faz. É verdade. Então, esse conceito de Circuit Breaker é mais ou menos igual do disjuntor que você tem em casa ali, né? Eu não conheço de elétrica, eu vou fazer esse disclaimer ali. Então, se eu falar alguma besteira, alguém que tá ouvindo, alguém que tá aqui, releva. Ou me corrige, não sei. O que for mais fácil. Por exemplo, se chega um aumento de tensão ali na sua rede elétrica ali, vai acontecer que o seu disjuntor vai abrir o circuito, né? De forma que vai parar de passar a corrente. Isso acontece para quê? Para não queimar os seus aparelhos elétricos que estão dentro da sua casa. A mesma coisa acontece no caso ali de requisições. Vamos supor que eu tenha ali uma aplicação A que faz requisições para uma aplicação B. Se tá chegando uma pancada de requisições na A e ela tá mandando essas requisições para B ali, a B tá respondendo muito devagar ou tá dando muitos erros, os critérios a gente determina, a aplicação A ela decide, fala, eu vou parar de mandar requisições para lá e eu vou lidar com essa falha de comunicação de alguma forma, que pode ser, eu tenho uma resposta padrão aqui que eu já preparei antes, ou eu vou dar falhas mesmo, porque o resultado é melhor do que ficar esperando esse tempão que a aplicação B está demorando, e eu vou parar por um tempo de forma que a aplicação B consiga voltar ao ar, consiga se recuperar do problema que ela está tendo. E aí, voltar ao ar pode ser ter um temporizador no seu lado, que você fala, depois que passar esse tempo, vou tentar de novo. Pode ser alguém manualmente falar, vamos tentar agora para ver se isso vai funcionar, daí por diante. Igual os disjuntores da vida real ali, né? Excelente explicação. E isso que a gente tá falando remete a alguns cloud partners que... Tem vários, assim, que foram muito populares naquele livro Release It, né? E acho que vale a pena a gente falar um pouco de retry também, porque que nem a gente estava falando que a gente pode esperar que outra aplicação falhe, mas coisas mais básicas podem falhar, igual a rede, por exemplo. Então você pode ter uma falha de rede boba lá e você, sei lá, meio que você cancelou uma requisição que você veio trazendo esse erro até o cliente final. E às vezes se você só fizesse um retry dessa requisição dentro de um tempo que não torne uma requisição muito demorada, você já conseguiria uma resposta de sucesso e seu fluxo ia correr bem, entendeu? Outra coisa que a gente também estava conversando que faz uma diferença brutal, assim, parece um negócio muito bobo, é timeout, né? Sim, você ter timeout e você escolher timeouts que são apropriados para a sua aplicação. De repente você tem uma dependência de uma dependência, então você pensar qual que é o timeout, o mínimo da primeira para a segunda, para a terceira, dali por diante, e você entender qual que é o tempo máximo que faz sentido aquela transação para o usuário também. E manter isso alinhado entre os times também, né? Porque não adianta nada você setar o timeout, sei lá, para 1 segundo e o cara não tá preparado para responder em 1 segundo, né? Exatamente. Aí, de repente, alguém colocar uma funcionalidade que vai falar, se eu aumentar 200 milissegundos aqui, ninguém vai ligar. Mas, na verdade, tipo, 200 vai estourar a pilha de requisições inteira, né? Isso. Ou a requisição da aplicação A para B tem um timeout de 1 segundo, mas da B para C tem de 2 segundos. Isso não faz sentido. Eu acho que o estado da arte aí seria a propagação de deadline, né? Eu vejo pouca gente falar que faz isso, mas pelo menos eu tenho a visão que seria o melhor, assim, você não especifica só, eu tenho um timeout de X segundos, não, você fala, aplicação B, você tem até tal hora e tal segundo para me responder, e esse deadline vai propagando em toda a cadeia das aplicações. Se chegou no meio bater esse deadline, você não precisa nem ficar propagando essas requisições para frente, entendeu? Você pode cortar a partir daí. E acho que dentro de tudo isso que a gente falou até agora, uma coisa que a gente sempre mantém em mente e um exercício constante é desenhar para falha, né? Sim. Tipo,
não é aquele negócio de, mas nunca vai falhar. Não. Pensa que sempre pode falhar quando você mais precisa. O que você tem que fazer para dar certo o objetivo todo, saca? No release, eu vi uma frase que é interessante, que o autor estava falando que a gente transaciona REST, né, aplicações, microserviços, normalmente protocolo HTTP, né? E provavelmente se você chegasse e falasse assim, me desenha um protocolo que a gente vai usar para transmitir vídeo, áudio, arte, jornalismo, um monte de coisa que a gente transmite na internet hoje, você provavelmente não ia desenhar o HTTP, sabe? Então, ele tem várias vantagens, né? Historicamente, acabou sendo o protocolo da internet ali e tal, né? Mas a gente também sabe que ele tem várias limitações, né? E a gente entender isso e trabalhar ao redor dessas limitações que ele tem é muito importante. É verdade. Interessante essa observação do autor, né? Se você parar pra pensar, essa frase aí que tipo, não vai falhar, provavelmente você vai estar no HTTP em cima do TCP. Se você for ver a implementação do TCP, ele já é preparado para falha, entendeu? Então, assim, é só você ir um pouquinho mais baixo nível no estudo, você vai entender que todas essas arquiteturas são projetadas para falha. Então, não tem porquê, só porque a gente faz aplicações que, de um certo ponto de vista técnico, são mais simples, a gente não precisa se preocupar com isso. Muito pelo contrário, é que nem o Gouveia falou, vai falhar quando você mais precisar. Vai falhar numa Black Friday, por exemplo. Eu acho que na nossa área de software, e principalmente coisas mais relacionadas à web e tudo mais, a gente tem desenvolvido mais raciocínio, né? Essas áreas que a gente está falando, elas são mais derivadas da época que o pessoal lidava mais com telecom, e coisas de pessoal que fazia engenharia elétrica, que, sei lá, tem 40 anos atrás. Então acho que por isso que eles já tiveram esse mindset de desenhar preparado pra falha, saca? Sim. Acho que a gente tá aprendendo isso sendo negligente ao longo dos anos e olhando com mais detalhe em como resolver e falou, putz, alguém já fez isso e eu só esqueci de fazer bem a lição de casa. E eu acho que outra coisa que ajuda bastante é você ter monitoria de tudo isso. Porque isso vai ajudar a ver se a estratégia que você traçou está sendo efetiva. Sim. De repente, um cache, que é uma coisa simples, que você projetou ali para não usar seu banco de dados, se você vê na monitoria que você não está tendo cache hit, ele está só atrapalhando, né? É verdade. E uma coisa legal da monitoria hoje em dia você tem as facilidades tipo New Relic, que você instala, ele instrumenta um monte de coisa pra você e você tem uma puta visibilidade legal de cara, mas tem outro ponto e que também a gente aprendeu também ao longo de algumas Black Fridays, que é o New Relic também falha. E como que você tem um fallback da monitoria, né? E aí a gente também costuma desenhar coisas para isso. E aí demanda um pouco mais de trabalho manual, né? Pelo menos do jeito que a gente tem feito aqui usar log, ferramenta de plotar, de parsear log e plotar o que foi parseado para gerar métrica auxiliar e tudo mais. E o que vocês mais observaram ao longo dos anos, assim, em relação à monitoria, que vocês falam, putz, isso foi algo que muda o jogo, sabe? De um estágio que a gente estava que era ruim e que foi pro estágio bom. Eu acho que o primeiro é ter monitoria, né? E conseguir criar esses painéis, informações que você consegue exibir e às vezes até tá acostumado com aquelas informações. Então, eu via bastante na aplicação do Checkout que a gente tinha um painel, né, de vendas ali e tal. Eu olhava para ela e eu tava tão acostumado a olhar para ela que eu olhava para os números e eu já tinha mais ou menos uma noção se a gente tava bem ou tava mal, assim, sabe? Então, esse tipo de... ou até mesmo a curva que tá tendo de vendas, assim, você tá acostumado a olhar para essas métricas, olhar para esses problemas, já ajuda a gente a detectar falhas, né? E como você falou, ter mais de um ponto é também importante, né? Olhar para essa curva ali que tá dos logs, de repente os pedidos também no banco de dados, porque muitas vezes elas vão ajudar a contar a história como um todo, né? Porque, como você falou, às vezes a gente fala, paramos de vender. Não, parou de monitorar, né? E às vezes até na hora que a gente vai reportar, tem que falar isso, né? Falar, parou de chegar pedido aqui na minha monitoria. E é interessante observar que a monitoria, ela te diz o que já aconteceu, né? Sim. E no New Relic a gente sofria bastante com isso em alguns anos atrás, quando, sei lá, tava na época da Black Friday, às vezes ele tava monitorando com
15 minutos, de 20 minutos de atraso, sabe? E 20 minutos na Black Friday é tipo, você perdeu uma quantia de dinheiro e talvez um puta timing de estar em pé e as pessoas acessarem, sabe? É quase a chamada inteira do Faustão no domingo. E a gente já caiu nessas chamadas também, saca? É verdade. Porque, putz... Pra você que tá ouvindo, toda vez que você ver o Faustão falando o nome do Magazine Luiza, pensa que a gente tá tendo uma palpitaçãozinha, assim. Vem, a manada inteira vem. Pensa que quando vier a abertura do Faustão, a ansiedade vai vir forte na gente, e quando ele começar a falar do Magazine Luiza, a gente vai estar na frente de um computador, olhando com o coração palpitando, igual o Renan falou. Mas a gente não leva isso pra um lado... Meu Deus, eu não quero isso, porque senão também a gente já tinha saído daqui faz tempo, sim, né? Com certeza. A gente gosta de ver o reloginho lá e falando, vai! Loucuras das nossas cabeças. Sim. E hoje, assim, pra acalmar você, ouvinte, é muito mais tranquilo. A gente, claro que eu não posso vir aqui dizer assim, não dá problema nenhum, tal, não sei o quê. Eventualmente os problemas acontecem, mas hoje em dia tá muito mais sobre controle. Eu acho que isso também faz parte dessa questão de você ter os fallbacks, assim, você também traçar a estratégia. Ok, a gente teve um problema, o Faustão falou Magazine Luiza e nós não estávamos preparados para esse evento. O que nós fazemos para estar preparados para o próximo? No próximo domingo vai ter um novo investimento. O que a gente faz? E a gente vai iterando em cima disso. A gente já passou por isso em várias ocasiões, né? A gente já meio que subestimou algumas datas ou algumas ações assim, e a gente acabou tomando na cabeça. Mas o mais importante é a gente parar, pensar e falar, beleza, a gente errou, teve essa consequência, o que a gente faz para isso não acontecer nunca mais? O Faustão foi um exemplo, já aconteceu isso em Black Friday, liquidação fantástica e tal. E é sempre uma oportunidade para a gente aprender e fazer melhor na próxima. E por mais que seja cloud, pra quem nunca trabalhou com cloud, às vezes a pessoa acha que a cloud é legal, aperta um botão tudo acontece, e não é, né? Calma, as coisas têm que dar boot, daí o cache vai ter que dar boot em outra máquina, escalar, refazer com a estratégia de cache de distribuição que ele tem, sabe? Recalcular shard, fazer um monte de coisa ali que vai tomar um tempinho, então... São muitos pontos de falha, né? E você... tá preparado para isso, você tem que escalar várias coisas. Ter uma planilha do que envolve o sistema é sempre bom estar atualizada para você saber onde que você precisa escalar e onde pode ter problema, saca? E aí você, ouvinte que está mais atento, lembrou que a gente falou de Kubernetes. E aí você deve estar pensando, não, cara, você vai subir um pod lá com um container Docker, isso vai subir em milissegundos. Só que é o seguinte, você pode multiplicar por 20, por 30, por 50 o número de pods da sua aplicação para aguentar a pancada. E o seu kubedns vai estar pronto para isso? E seu banco vai estar pronto para aguentar a quantidade de conexão? Exatamente, seu banco vai estar pronto? O kubeproxy vai estar pronto? É como o Jair falou, são várias coisas que envolvem, assim, você só escalar a sua aplicação não vai resolver. E o tempo entre tudo isso estar pronto, né, e o começo dessas requisições ali que começaram a degradar, vai ser suficiente para, né, não degradar o serviço para o seu cliente lá na frente, lá na ponta, né? Então, é a parte que é mais, assim... A parte que eu sempre me interessei de computação, aliás, que eu comecei a me interessar muito mais, me apaixonar muito mais, foram sistemas distribuídos, que eu acho super da hora. E tem tudo a ver com cloud, logicamente, mas também é uma parte que é super complexa, saca? E super tensa de você entender as milhares de variáveis que estão envolvendo tudo aquilo, como aquilo pode esbarrar em outro negócio que você nem tinha pensado, e aquele pequeno negócio que estava lá na ponta fazer um efeito em cascata que tudo falha. Sim. Então é muito doido isso. Inclusive, até também fazendo um link com o episódio anterior que vocês estavam falando sobre o desafio da HBO, eu fiquei muito pensando nisso e imagina só, a gente tá falando aqui do Magazine Luiza, hoje a gente vende no Brasil todo, mas a HBO ela tem um problema de estar servindo lá o HBO Go pro mundo todo, né? Então a estratégia ali de CDN ali, dos vídeos, o conteúdo que ele tem ali, é muito importante isso daí tá bem, né, ser muito bem feito
ali. E você tem um horário que é quando o episódio começa a passar, que todo mundo quer ver o episódio. E se não está funcionando na sua região e você vai no Twitter para reclamar, a percepção das pessoas é que não está funcionando para ninguém. Talvez até esteja parcialmente funcionando, né? Porque essa também é uma outra estratégia de resiliência, né? Eu vou ter degradação do serviço. Então, eu vou ter uma degradação para uma parcela, né? Dos meus clientes, ou não vou ter uma atualização para uma parcela dos meus clientes. Mas o que eles fazem? Eles podem fazer isso? Eles podem decidir falar, o serviço está inteiro no ar, só que não tem Game of Thrones. Não dá, né? Eu queria muito, de verdade, saber o que rola no HBO Go nesses problemas que rolaram. Porque, cara, assim, sempre que alguém falou pra mim, mas pô, o Netflix nunca passa essas coisas. Eu falei, mas o Netflix não tem nenhuma série de volume de audiência que o Game of Thrones tem. E não tem o horário. E não tem esse constraint do horário, cara. De tipo, esse horário. Sim. Eu acho que coisas tipo Super Bowl tem uma carga sinistra que nem isso, saca? A gente... Por experiência, tanto na Black Friday como na liquidação fantástica, a gente sabe como um ramp-up agressivo faz muita diferença, entendeu? Então, assim, o Netflix deve ter uma audiência muito grande, trocentas pessoas ao mesmo tempo, mas esse efeito, assim, de vir esse ramp-up que é de uma vez, de 0 a 1 bilhão, conta muito, entendeu? É muito diferente. Com certeza. Como eu queria que a gente pudesse chegar na Black Friday e falar, peraí, pessoal, um de cada vez. Inclusive, se alguém for da HBO Go aí, manda e-mail pra gente, daí a gente conversa, faz em inglês, não tem problema nenhum. A gente queria só trocar uma ideia e saber explorar um pouco mais essa conversa, porque é um puta caso que deixa a gente curioso e é um serviço que a gente gosta. Sim. Tipo, não deixa de gostar por causa dos problemas. Sim. Voltando no gancho que o Gouveia puxou, eu acho legal, assim, você nunca negligenciar meio que aqueles mapas que você tem de aplicações que conversam entre si, da aplicação A que conversa com a B, que conversa com a C, porque é muito comum a sua aplicação A, que, sei lá, é um front-end lá que o cliente final lá, ele tá usando e tá começando a degradar, mas aparentemente não tem nada nas bordas dessa aplicação que está falhando. E aí você vai ver que um sistema que está umas 2 ou 3 camadas lá embaixo está falhando, entendeu? E se você não tem, sei lá, um dashboard mostrando o que está verde, o que está vermelho, até você conseguir ir descendo essas camadas e achar que é essa aplicação que tá falhando e está dando todo esse efeito, você vai perder muito tempo, entendeu? E às vezes é uma coisa boba, às vezes é um timeout que faltou em alguma ponta ali, entendeu? Então, assim, ajuda, assim, deixa muito mais ágil você fazer um troubleshooting quando você fala, essa aplicação que a gente está vendo que está degradando. Vamos ver da onde começa e até onde chega os requests dela. Quais são as dependências dela, né? Exatamente. E aí, sei lá, se você tem um dashboard que tem lá a coisa mais simples do mundo, verde e vermelho, você vê, puta, essa aplicação tá vermelha aqui, pode ser isso que tá impactando, vamos atacar lá e resolver, entendeu? Foi justamente isso que a gente observou em uns casos e fez aqui dentro também, né? De fazer um baita mapão com todos os serviços críticos da cadeia principal de interação do cliente e botar isso numa TV gigante e falar, isso aqui são quadradinhos que representam passos críticos, se der problema vai ficar vermelho. E aí todo mundo tem que atuar quando E tem um lance que eu acho que é bem legal que a gente faz também próximo da Black, que é listar de fato as aplicações, o que ela faz e tipo quais são as dependências dessa aplicação para tipo todo mundo ter ciência do que cada aplicação faz e quais são os sistemas que ela é dependente, saca? Tipo ter um mapa mesmo, não só de verde e vermelho pra gente ver a aplicação que tá caindo, mas tipo, olhar assim, cara, essa aplicação, quem depende dela e tipo, a gente pode começar a ter problema a partir de agora nessas outras aplicações também, saca? Tipo, conseguir ter essa visão eu acho que é bem importante. É verdade. E tentar manter o máximo atualizado. Sim. Inclusive a gente, às vezes, tem até surpresas dentro disso, né? Teve um caso de um sistema de recomendações que a gente tinha ali, mostrava ali no checkout, e que a gente ia ter uma troca no catálogo e a gente imaginava que
o checkout não dependia do catálogo, dependia só do sistema de recomendações. E a biblioteca que servia pra gente as recomendações, ela já fazia a requisição no catálogo e a gente nem percebia. E aí a gente foi descobrir isso quando a gente foi trocar o sistema do catálogo. E na hora que a gente desligou a chavinha... Tomou um yeah! Exatamente. Bom, eu acho que de todos os papos que a gente tinha combinado, a gente abordou aqui. E eu acho que esse papo todo é bem interessante. Tem várias coisas aqui que a gente com certeza vai falar em outros episódios. E provavelmente vocês vão estar presentes. A menos que vocês estejam de férias. Aí não tem como. Mas de qualquer maneira, é isso. Valeu pela audiência. E você consegue falar com a gente pelo Twitter, no @cabecadlab, ou pela hashtag cabecadlab, ou pelo e-mail cabecadlab@luisalabs.com. E você também consegue falar com o Jair pelo Twitter, certo? Jair Henrique. No episódio passado ele falou o endereço errado. Então, se você mandou, você talvez tenha mandado para outro Jair. Pode ser. Ou no Diegão. O meu Twitter é drgarcia1986. Eu só gostaria que agora que eu tenho oportunidade eu posso explicar. Não é DR de doutor, eu não sou doutor. Eu trabalhei com o doutor Alex Guerra. Fica aquele abraço aí, mas não é. Doutor Guerra. É o doutor Guerra. Mas esse DR não é de doutor, por favor, não confunda. Beleza, doutor. Tranquilo, doutor. E a gente fala com o Renan também no... @RenanIvo. Excelente. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.